professores. E, e a gente começou essa escola agora, assim, inclusive em fevereiro, que foi antes dessa história toda, a gente chegou a 51 alunos, foi bem feliz, assim. Aí foi tipo o mês que falou assim, não, agora a escola vai rolar e tal. Aí em fevereiro a gente saiu do vermelho, não ficou no verde, mas assim, conseguiu pagar as contas dos professores e tal. Aí, março. Bom, então estamos nessa aqui. A ideia da escola, falar um pouco da escola, né? É que a gente quer abrir um curso de formação, a gente estava com essa ideia inicialmente para começar o curso de formação no meio desse ano, mas antes até da pandemia e tal, a gente já estava pensando que ia ser melhor no início do ano que vem, para começar até sem ter problemas financeiros, assim, certo. Aí ainda continuando com o projeto de abrir o curso de formação no início do ano que vem. A escola, ela é super, a base dela é acrobática. Assim, a gente, em curso livre e tal, a gente não tem aula de malabares e tudo, a gente tem aula de acrobacia solo e aéreo. Eu acredito muito que a acrobacia de solo é a base do circo. Eu acredito que a partir dela a gente começa a desconstruir movimento e etc e tal. Mas acho que a acrobacia de solo é realmente assim, ali. E acho que tem uma coisa muito legal na escola, que tem o curso, né, a gente está com crianças e adultos. Os adultos é muito massa, a galera tem muita vontade de treinar e tal, mas a gente está vendo que com as crianças, que é ali que a gente vai começar a plantar uma semente que vai começar a dar fruto lá na frente. Assim. Então, eu vislumbro colher frutos em muito tempo ainda, né, nesse sentido, de ser uma coisa forte artisticamente na cidade. E aí a gente, com as crianças, inclusive o Beote dá aula para as crianças com a gente está investindo forte em acrobacia, assim, né? Acreditando que é essa base, e daí depois que já tiver uma base consolidada, começar a quebrar isso tudo, virar movimento, e aí começar como se fosse o curso livre, ser uma pré-curso de formação do ano que vem. E é um curso que a gente pensa de 3 anos, considerando que o último ano de curso seria mais criação de espetáculo e circulação. Assim. Essa é a ideia que a gente quer muito, conseguir criar e circular muito com o espetáculo, mas abrindo portas também, pensando que isso vai ser só um início de formação, abrindo portas para quem fizer a Brava poder fazer qualquer outra escola do mundo. Assim. Essa é um pouco a ideia, tipo assim, então, sai de Belo Horizonte, vai para o mundo, vai, não sei, sai de BH, eu acho que é o primeiro passo, né? Viver de circo não é num lugar só, assim. E daí procurar formações em outros lugares, a gente queria ser mais ou menos uma pista de lançamento, assim, e né, ajudar nesse sentido. E, bom, eu acho que era isso que eu tenho para falar para me apresentar. Ah, tem uma coisa que vocês falaram, como que está agora. Agora, como a gente não tem um curso de formação, o que a gente está mantendo são, tipo, não videoaulas, mas mais brincadeiras para fazer com as crianças e alguns toques, vídeos que a gente manda para um grupo de WhatsApp, assim, falando assim, galera, treina esse, lembrando a força inicial, etc e tal. Como, tipo assim, para pelo menos se manter alguns exercícios, algumas coisas assim, porque, igual o Afonso falou, é bem difícil de ensinar técnica, né? Online, assim, tipo, não vou estar lá do lado, eu vou ter medo da figura quebrar a cara, né? Se eu falar assim, ô. Mas aí, bom, a gente tem mandado bastante preparação física. Eu acredito que para a volta da pandemia, se a galera já estiver fisicamente ativo, assim, já é até mais que 50%, né? Considerando um corpo acrobático, assim. Então, o que a gente fala para os alunos é assim, ô, faz abdominal até morrer. É meio que essa situação da escola, assim. E, bom, eu até quero conversar com vários de vocês para ajudar a formatar o curso de formação, mas isso é um projeto para frente. É isso.
Valeu. E parabéns pela iniciativa, Maria Clara, de fazer isso, juntar todo mundo para falar de circo e trocar ideia. Tirar o chapéu, fodaço. Filha da mãe, bom demais. Vai, passa a bola aí. Então, agora vamos chamar a Roberta. E assim, a iniciativa, mas ela só vale se todo mundo topar, né? Então, estamos juntos, né? Vamos lá, Roberta. Vamos, Maria. Primeiro eu queria agradecer seu convite, o que o Pedrinho falou aí, muito, muito corajosa essa iniciativa, mas muito legal, assim, fiquei muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz em escutar todo mundo. São várias histórias, né, as nossas, acho que a gente é uma geração mesmo aqui de BH, que se entrelaçam aí, muito bom. Bom, então eu sou a Roberta Manata. Eu me considero, assim, quando eu falo, me pergunto assim, né, qual que é a sua atividade, eu tenho dificuldade de falar, né, assim, mas hoje eu sou professora, e professora de circo e de dança, mas a minha formação é de dança, então eu posso falar que eu sou uma bailarina circense, talvez, assim. Eu tenho uma história muito de fusão das duas coisas, da dança com o circo, que é muito, que eu acho muito interessante, assim, e me fez chegar onde eu cheguei, né, hoje. E, então, assim, eu comecei dançando, era bailarina até um certo ponto, até esse certo ponto que a Lu já citou um pouco, aí, 96, o Juninho também falou, entrei pro trampolim nessa fase. E aí comecei a estudar circo na escola, sou muito grata assim, de ter sido da primeira turma de formação do espaço, junto com a Lu. A gente se formou e aí eu fui também das primeiras formações do trampolim, né, junto com o Juninho. Também sou muito grata por isso tudo. E aí, né, aquela coisa assim, turnei no circo, fiquei super viciada, né, que a gente vicia quando entra no circo. É uma coisa muito viciante. E aí, em um determinado momento, eu senti que eu tinha deixado a dança, assim, e aquilo começou a me pegar, assim, né? E aí eu comecei a trazer a dança de volta. E aí me juntei com algumas pessoas, foi nesse momento até que a Lu conta que ela vai para São Paulo. Tinha algumas pessoas no trampolim, a gente que também faziam parte desse movimento da dança dentro do trampolim, e a gente então resolve, algum tempo depois, né, a gente faz um primeiro espetáculo ainda como trampolim, que é um pouco acima, e ele é esse pensamento de como incorporar, e aí isso aqui é muito doido, porque o meu pensamento era na época, como incorporar a dança no circo, como a dança pode ajudar no circo. E aí a gente começou essa pesquisa, assim, de dança com circo, dança contemporânea com circo. E vários elementos da dança contemporânea podem ser incorporados e podem, nesse pensamento de ajudar, entre aspas, né? Ele pode contribuir para uma linguagem que a gente acreditava, né? Circense, uma linguagem mais fluida, enfim, tudo isso que a gente vem falando muito. Então, aí a gente tem uma dissidência dentro do trampolim, que é a Companhia Suspensa, e aí eu faço parte também da fundação da Companhia Suspensa, junto com outros colegas. E na Companhia Suspensa, num determinado momento, a gente deu uma enfurnada na dança contemporânea, tanto que a gente começou a ser mais reconhecido pela dança contemporânea até do que pelo circo. A gente começou a entrar em festivais de dança contemporânea. Os festivais chamavam muito o Itaú Cultural, Rumos, Itaú Cultural, os festivais de dança contemporânea de São Paulo, daqui de Belo Horizonte, inclusive, o FID, a gente começou a participar muito mais do FID do que do Festival de Circo. Mas aí, num determinado momento, novamente, o que aconteceu? Eu comecei a voltar nas técnicas do circo, e isso começou a me interessar de novo, e eu comecei a pensar, bom, o que eu achava que da dança poderia me ajudar no circo, mas eu comecei a perceber
que, na verdade, o circo pode ajudar na dança. E isso é uma conversa que não tem fim. É um ciclo que ele se retroalimenta. E, na verdade, qualquer outra linguagem, né? Não existe essa barreira de linguagens. Então, comecei a trazer o circo de volta forte. E aí, coincidentemente, a escola onde minha filha estuda, quer dizer, acabou de formar, ela saiu o ano passado, mas onde ela entrou, que era a antiga Pollen, que hoje é o Rudolf Steiner de Minas Gerais, que é uma escola antroposófica, pedagogia Waldorf, me chamou para dar aula lá de circo, no 6º ano. E é interessante que, como o Juninho falou um pouco sobre isso, sobre as escolas que inserem o currículo do circo, né, inserem o circo como currículo, né, de uma forma curricular, é super interessante para a gente, para professor, para a gente se sente valorizado, etc. E aí eu topei na hora e comecei a estudar. E comecei a estudar por que o circo no 6º ano. Por que é o circo no 6º? E aí entrei para a pedagogia Waldorf, comecei a estudar antroposofia, comecei a estudar pedagogia, e aí viciei também, assim como eu viciei no circo, já tinha viciado na dança, aí o bichinho da antroposofia me ficou, e aí eu fui estudar, fiz uma formação da antroposofia, que é a pedagogia curativa, e aí me interessei profundamente por esses processos pedagógicos e que dizem respeito e o que nos orienta é a atividade em cada momento de vida daquela criança. E aí, né, continuei na escola. Até hoje eu dou aula na escola, na Poli, no 6º ano. E comecei a dar aula de dança também. Então, hoje eu faço parte do corpo de professores. Eu sou professora de dança. Dou as preparações corporais para o teatro, para os teatros que acontecem curricularmente no 8º e no 12º, o circo no 6º ano, e uma coisa retroalimenta a outra, assim. Não, às vezes você vai numa aula minha do 12º, que é uma aula de dança, mas ela é muito mais de circo. E às vezes você vai numa aula minha do 6º, você fala, não, isso aqui é aula de dança, ou do 7º, né? Elas não só se retroalimentam, mas elas, né, Maria, assim, a gente conversa muito sobre isso, assim, acaba que é uma linguagem que se complementa e ela se torna única, assim, uma coisa só, né? Eu me identifiquei muito com o que o Juninho falou desse processo da psicomotricidade, né? Então, o meu olhar é muito, assim, da motricidade na criança, naquela fase de desenvolvimento. Beleza, 5 minutos. Naquela fase de desenvolvimento do aluno, da criança, o que é importante ele ter naquele momento, o que é legal dele fazer, o que não é legal, o que a gente pode guardar para mais tarde. Então, isso tudo me interessa muito, né? O que vai ajudar no desenvolvimento daquelas potencialidades daquela criança, o que pode atrasar um pouquinho ele naquele momento, se ele quiser, e o que potencializa, o que é interessante. E então, o meu interesse é muito nisso, a pedagogia curativa, ela fala disso. E é muito legal, porque cada vez que eu estudo mais e me aprofundo mais nesse assunto, eu vejo quanto o circo, ele é um ouro, ele é um ouro. Ele é, sim, ele dentro do processo de desenvolvimento da criança, ele é muito legal. Assim, não só que ele é muito importante, porque tudo é importante, tudo pode ser importante, mas ele é o ouro porque ele vai de encontro ao interesse real da criança. Ele desperta alegria, que é muito bom, né? Ele desperta a alegria e ele desperta o interesse real da criança. Movimento com sentido. Assim, para que aquilo, né? Porque, né, a gente pode falar sobre isso, aprofundar esse assunto, dá pano para a manga, né? Movimento com sentido, movimento sem sentido. Então, isso me interessa e então eu assim, vou entrar um pouquinho na escola. E aí eu fundei o Circo Escola, finalmente, que é a escola de circo, né? Que eu trabalho também, além da Poli, tem Circo Escola.
eu trabalho fundamentalmente com essa base, orientada pela antroposofia, orientada pela pedagogia Waldorf, mas a gente tem 3 turmas, uma bem pequenininha, de 6 a 8, 9, dependendo da criança, a outra turma de 9 a 12 e uma de 12 para frente, onde a gente desenvolve um pouco mais das técnicas, mas sempre com o olhar no desenvolvimento para aquela idade, na motricidade, do desenvolvimento saudável, né, do que é apropriado para aquela idade, do que não é apropriado para aquela idade. E tem um interesse na criação artística desde que ela parte de um processo pedagógico. Assim, para mim, as coisas têm que estar vinculadas e unidas, né? A criação artística é um processo pedagógico, né? É uma terapia social, enfim, toda essa discussão também. É isso. Tentei ser rápida. Ainda tem 1 minuto. Então tá bom. E aí, então é isso, assim, que mais que eu posso falar? Poxa, eu corri tanto nesse final, podia ter falado mais do Circo Escola, né? E aí o Circo Escola tem uma coisa que é interessante, que a gente tem alguns financiamentos, que aí a gente trabalha com alunos pagantes e alunos bolsistas que vêm de escola pública. Então, além de todo esse trabalho, né, dentro da motricidade, das forças do equilíbrio, que a gente presta atenção, tem esse movimento social, né, que são dos alunos bolsistas que vêm das escolas públicas que a gente recebe e dos alunos que pagam a mensalidade. E aí a gente tem alguém para ajudar, né? Uma psicopedagoga que ajuda nessas relações, nas relações com as famílias, na gente com as famílias. E aí esse processo de pandemia posso falar em outra hora, porque para mim está sendo assim, uma viagem profunda isso aí. Eu tenho muita dificuldade dos meios virtuais, não tenho rede social, porque não acredito nisso, e me identifico muito com o Afonso, só para fechar minha fala, tá? Me identifiquei completamente com o Afonso quando ele fala que o processo de educação ele se dá no encontro. Se não tem encontro, como que a gente vai fazer? A gente está fazendo no Circo Escola, um pouco como o Pedrinho falou, mas tem outras coisas além também disso. Mas é isso. Assim. A gente está quebrando a cabeça para saber como vamos sobreviver nessa fase. Obrigada a todo mundo que falou. Então, assim, agora a ideia de compartilhar, nós temos meia hora, né? E aí eu convido as pessoas, como a gente também demorou um pouco a iniciar, a gente demorou um pouco, não, 27 minutos até realmente concretizar assim, né, toda a questão tecnológica, eu convido as pessoas que quiserem falar, né, levanta e a gente vai inscrevendo e vai chamando, e principalmente, sim, uma coisa que eu queria só voltar, é que parece que somente eu e Afonso, só para saber, tá? Que estamos em escolas públicas, né, que são governamentais e que tem essa questão do acesso que a gente também tem como a Universidade Federal como um todo, Universidade Federal de Minas Gerais, não só o TU, a gente também acredita que ao trabalhar com a forma online como oficial, a gente está tirando o princípio democrático de acessibilidade e acesso, né? Então, a gente está a gente não está lecionando porque a gente acha que o nosso público, acha não, no caso da UFMG, 30% do alunato da UFMG não tem condição mesmo de ter acesso, então a gente não trabalha dessa forma. Tá? Então vamos ver como que vão ser. A Paula também, isso, a Paula também trabalha com o Wendel também. Então vamos ver, gente, como é que vai ser aí? Quer falar o quê? Quer falar a Paula? Quer falar o Wendel? Pode ser assim, nessa ordem? Depois a gente vai dentro das outras pessoas? Maria Clara. Diga. Só pedir o pessoal para falar um pouco mais perto do microfone, que está ficando baixo o som, tá bom? Aumenta o volume, Juninho.
Ah, você está sem áudio. A ideia quem quiser, né, ficar até às 5, fica até às 5, quem quiser ir saindo, sai, mas a ideia também é falar um pouco disso, mas dizer, está tendo alguma estratégia para a gente trabalhar agora, nesse momento? Quem está trabalhando, quem tem escola, qual a estratégia que está criando para esse momento? Tá? E aí, dia 25, nós temos outro encontro e a gente vai conversando isso aí até antes de finalizar. Quem vai ser? Vou me apresentar. Sou Paula. Eu trabalho no Arena da Cultura também. Eu sou irmã do Afonso. A minha formação, eu nasci no circo, vivi até os 18 e agora tem 17 anos que eu estou em Belo Horizonte. E eu trabalho com o grupo Circo Aloma e dando aulas de circo também. A minha especialização é aéreo, mas eu trabalho com todas as outras áreas. No Arena, eu dou aula no curso de formação e dou aula de oficinas curtas, sensibilizações, e tem um trabalho também que eu gosto muito, que é o trabalho com as crianças. Então, nós temos as oficinas para criança no Arena, que no momento eu sou uma das pessoas que mais trabalha nesse, e para currículo e tudo mais, até como o circo não tem essa formação oficial, né, nas faculdades nem nada, eu estou cursando pedagogia para ter essa licenciatura também, então foi uma busca minha para isso. E quanto a trabalhar, eu fiquei um mês de férias, eu trabalho no Arena, nós somos terceirizados, né, da prefeitura, então eles colocaram os professores um mês de férias, e agora retomou, mas ainda não tem nada assim oficial como que vai ser esse retomada das aulas com os alunos. Temos um grupo no WhatsApp onde estamos compartilhando vídeos e textos, então o contato maior com os alunos do curso está sendo a respeito, ou que nem lá na escola a gente tem um curso de formação, então tinha uma turma que estaria no último ano. O último ano na escola é a formação do número autoral. Então, os alunos que conseguem, e que nem tem uma aluna que faz contorcionismo, então ela me manda vídeo que ela está fazendo em casa, eu consigo dar uma dica ou outra do que ela pode fazer, mas assim, é muito difícil nesse momento, que nem ela falou, ai Paula, eu tenho muito medo de fazer um movimento e cair. Se você estivesse do meu lado, eu teria segurança, porque então assim, como o Pedro falou e tudo, então a gente não tem como falar faça isso, e sendo que sabe que o trabalho do circo é essa confiança entre professor e aluno, de você falar para ele fazer e ele executar, porque você vai estar ali. Então, como não tem esse contato, então a gente até evita por medo mesmo de acidente e do que possa ocorrer com esse aluno em casa. Maria Clara? Oi, tem a Elisadora. Tem uma inscrição. Oi? Tem uma pessoa inscrita também para falar, que é o Rafael. Colocou no chat. Tem a Elisadora, o Rafael, não é isso? É a Elisadora da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo e o Rafael, se é possível compartilhar um trecho de 2 minutos do encontro virtual. É isso, okay. Elisadora, o Rafael. Lisa, isso. A Lisa, boa tarde a todos. Muito bom rever os amigos, professores, pessoal de BH. Eu sou mineiro, estou aqui em São Paulo há um tempo. Eu e a Lisa trabalhando juntos num projeto aqui do governo do estado de São Paulo, que é o Fábricas de Cultura, né? E aí a gente tem uma demanda, igual a Paula estava falando, que voltou agora. O nosso projeto colocou como demanda para a gente produzir vídeos, aulas, e também autorizou o encontro, você gravar um encontro, mesmo que não seja compartilhado,
via, né, YouTube, disponibilizado abertamente para todos, a gente tem a autorização de gravar uma aula e ser remunerado a partir dessa aula. Então, eu vou colocar aqui um trechinho só de 2 minutos, se achar muito também, vocês me avisam, eu corto, que está aqui. Está todo mundo vendo a tela? E acho que eu vou adicionar que a gente não teve muita... não é escolha nossa fazer aulas virtuais ou criar vídeos. A gente foi demandado, né? Como é uma verba pública, tem uma necessidade de que o trabalho continue de alguma maneira. A gente acha que o intuito não é necessariamente que as aulas atinjam o maior número possível de aprendizes, né? A gente não tem uma coordenação de ciclo como, por exemplo, que o Afonso faz para que a gente consiga fazer uma reflexão constante do que, para onde estamos, para aonde chegamos, né? A gente sabe que a maioria dos nossos aprendizes também não tem acesso à banda larga, então a gente sabe que o número de crianças que vão acessar os vídeos que a gente tem que fazer é bem pequeno. Então a gente tem feito alguns contatos como este que a Paula faz, individuais, os aprendizes nos procuram, a gente também às vezes procura até para saber mais do como estar lidando com o isolamento do que necessariamente com as técnicas, né? E, enfim, tentando manter uma relação afetiva com eles. Isso é bem pessoal, né? Tem um grupo de educadores que dá conta de fazer isso, ainda criando conteúdo virtual para que a Secretaria de Cultura possa comprovar para o Tribunal de Contas que estamos trabalhando, portanto, podemos receber salário. Não sei se vocês conseguiram ver o vídeo. Deu para ver o vídeo? Ele estava um pouco cortado, mas... Cortado. Tudo cortado, bem. É que quando eu voltei, a Lisa já estava falando, era só que dizer assim, que tem essa diferença de uma videoaula gravada, uma live, às vezes você não está vendo o aprendiz, né? E esse é o momento que você está vendo o aprendiz e está ali presencialmente, virtualmente que seja, mas está em contato com ele. Isso faz uma diferença muito grande, assim, essa proximidade e um vínculo, né, de estar com o seu aprendiz. Esse era o ponto chave que eu queria destacar aqui, né? Eu não sei se a gente continua nessa discussão, mas tem outras pessoas nessa discussão específica, né, do vídeo, mas tem outras pessoas inscritas que são Afonso, Wendel e Inimar. O Afonso tinha solicitado lá em cima, enfim. Aí talvez nessa sequência, Afonso, Wendel e Inimar. Então, gente, eu queria completar só sobre minha fala sobre a escola, mas antes,
Eu gostaria de fazer só de tirar o chat aqui, fazer um parênteses, que é uma coisa que surgiu aqui no início das nossas falas, e eu tenho tentado ao máximo acompanhar essa discussão. Por um momento me deu preguiça, depois eu achei que eu tinha que voltar nela, que é essa discussão de circo tradicional e circo contemporâneo, né? Eu participei durante 3 anos das discussões da Funarte para a criação das câmaras setoriais do circo. Sula vai lembrar muito bem disso. Escolas de circo participaram. E a gente produziu bastante coisa, mas a avaliação que eu faço depois de 3 anos, com reuniões de 15 em 15 dias, é de que a gente mais discutiu coisa que não devia discutir. Porque se a gente for pegar por uma perspectiva histórica, o circo vem mudando desde que ele existe e ele continua mudando e vai continuar mudando. Eu acho que o que a gente tem é o circo, né? A gente tem o circo e a gente tem também escolhas de vida em relação ao circo e nós temos também escolhas estéticas. Nós temos escolhas estéticas, né? E aí, se a gente for pegar os estudos de Hermínia, Bortoleto, Duprá, né, que são as pessoas que estão na academia discutindo circo, eles trazem muito bem lá isso, né? O circo sempre foi contemporâneo. E eu acho que essa polarização, ela acaba nos desunindo. Hoje nós estamos discutindo propostas para o circo tradicional, para o circo de lona, para o circo de escolas, para as duplas de circo. E eu acho que essa discussão não leva a gente a lugar nenhum se a gente não tiver o circo como foco. Não estou falando que isso vai estar acontecendo aqui, não. É só porque é um posicionamento político meu e eu pretendo continuar participando desse grupo e acho que outras pessoas aqui também gostariam de estar. Eu acho que enfim, né? Um outro parênteses que eu gosto de fazer bastante, quanto mais quando se fala em educação no campo circense, que é uma distinção que eu faço e gosto de fazer entre circo e atividade circense. Se nós pegarmos e estudarmos sob a perspectiva histórica, circo é uma organização de espetáculo que existe há 200 e poucos anos. A atividade circense existe, sim, há milhares de anos. Poucos sabem, mas os primeiros registros de atividades corporais que fazem alusão ao circo, ou seja, atividade circense, está aqui no Brasil, na Serra da Capivara, são 27 mil anos atrás, tem lá os nossos ancestrais fazendo pirâmides e acrobacias, né? É óbvio que não era arte, porque eles não tinham o entendimento que a gente tem hoje. Mas eu gosto sempre de fazer essa separação, porque isso, na pedagogia, isso faz uma diferença gigante. Alguém falou aqui de movimento com intenção, né? Ou consciente. Bolas. Eu não posso fazer o movimento circense e ele nunca vai ter um sentido se eu não conheço a história do circo. Se eu não conheço a história daquela acrobacia ou daquele malabarismo. Parte daí, né? Se não vira o movimento pelo movimento. E aí fica difícil discutir depois que o circo vá para a academia. Porque essa discussão, eu acho que no campo da arte, de educação, precisa estar muito clara. Então, eu gosto sempre de fazer essa distinção entre atividade circense e circo. Para finalizar essa parte, circo, né? Quem estudou a história do circo, acho que todos nós aqui estudamos, foi o inglês lá que criou uma forma de organização de espetáculo. Isso é algo que está ali, né? Conceitualmente, começa a se discutir circo a partir daquilo. Eu não estou falando que uma coisa é melhor ou pior que a outra. Só acho importante, em alguns campos de discussão, ter essa distinção. Agora, vindo para a escola, baseado nessa discussão de circo e atividade circense, a nossa escola tem, claro, o que a escola entende conceitualmente, um curso de formação em circo. Portanto, não é possível uma pessoa fazer aula de malabares, ou de acrobacia, ou daquilo, ou disso. É óbvio que, em algum momento, ela vai aprofundar os seus conhecimentos. Mas, inicialmente, ela faz um curso que no ano e meio de curso, o curso tem 3 anos, ela vai fazer um curso que nós chamamos de criação do corpo circense. Você vê uma bailarina mexer o braço, você sabe que aquela pessoa é bailarina. Você vê um circense se movimentar, você sabe que aquela pessoa é circense. Então, nós trabalhamos na perspectiva de criação do corpo circense. E o que envolve a criação do corpo circense no nosso entendimento? Que, óbvio, que vai passar pela acrobacia, a base da formação circense,
mas vai passar pelo equilíbrio, pelo malabares, pelo aéreo. Nós sabemos que o circo é uma prática coletiva. Eu posso não ser acróbata, mas se eu estou fazendo a composição de um número de acrobacia, eu tenho que saber se aquele salto está certo ou está errado para eu entrar debaixo e segurar, né? Essa é uma discussão pedagógica que nós fazemos com os nossos alunos, que eu acho fundamental qualquer curso que pense em uma formação, conceitualmente fazer algumas distinções. Então, lá os alunos eles frequentam o curso durante 1 ano e meio. A partir desse momento, ele começa a se especializar em uma ou duas modalidades, que é isso que a Paula comentou um pouco atrás, que é da criação de um projeto artístico, que é a criação de um número. No nosso caso, o espetáculo parte dos projetos pessoais, autorais dos alunos. Nós não entendemos para a escola que deva ser o contrário. Criar-se um tema, por exemplo, Romeu e Julieta, e a partir daí você se coloca a serviço daquele tema. Por quê? É uma escola que busca desenvolver autonomia criativa, autonomia artística. E no circo, nós todos sabemos de que nós não representamos, nós somos, né? Óbvio que tem toda uma construção cênica por trás, que vai dar o suporte artístico e estético. E aí, como nós estamos estruturando as nossas atividades, então? Nós vamos adiantar a proposta, mais uma vez eu falo que isso não pode ser considerado oficial, porque isso está em negociação. A proposta é adiantar estudos teóricos que nós temos, que é o estudo das histórias do circo e das artes circenses. Nós fazemos essa distinção nos estudos teóricos. A dramaturgia circense, nós vamos adiantar esses estudos. As estéticas circenses, a gente discute uma coisa que a gente acha importante, que é a estética do risco, né? Por mais que o artista tente não demonstrar risco no número dele, ele está em risco para aquele número acontecer. Então, se eu estou lá na corda marinha da Luciana, eu não quero em momento algum colocar o risco, a virtuose corporal em primeiro plano, mas é impossível ela tirar o risco do número dela. Se ela tirar o risco do número dela, na minha concepção, deixa de ser circo, né? Então, a gente estuda muito nas estéticas circenses, nós estudamos a estética do risco, né? Como que se trabalha o risco no circo. Estudamos também os códigos e convenções da criação na cena circense. E, por último, isso que tudo que eu falei são estudos teóricos que nós vamos trazer para a roda, e eu acho que vai uma dinâmica parecida com o que a Maria Clara propõe aqui, que é de leituras anteriores, marcação de textos, com dúvidas, né? Para que seja, de fato, uma roda virtual, não uma aula expositiva. E, por último, quando a gente vai discutir o corpo no circo, tudo no circo passa pelo corpo, né? Não tem jeito. E aí, a discussão que a gente fez foi como ensinar técnica pela internet. Tutoriais, tem 200 aí. Já comentei, se eu estiver alongando, gente, que eu estou, vocês me cortem, tá? Tutoriais tem um monte aí. Mas como que eu indico uma coisa que eu não tenho... 1 minuto, vou terminar. Uma coisa que eu não tenho controle nenhum daqui do outro lado da tela, né? Então, a gente fez essa opção com os professores de que nós não faremos o ensino de técnica nenhuma. Nós vamos trabalhar, então, na perspectiva dessa construção do corpo circense, que vai partir da qualificação e aprimoramento corporal de qualidades básicas, né? Que é alongamento, força. E aí, eu e André, que somos formados em educação física e junto com os outros professores, a gente vai fazer uma estruturação de atividades voltadas para isso, para alongamento e aquisição de força. A gente vai focar nisso nesse momento. Claro que o corpo vai falar em coordenação motora, em ritmo, um monte de coisa. A gente acha que nesse momento são conteúdos que a gente consegue desenvolver com os alunos a partir desse planejamento de maneira segura e tranquila. E uma outra coisa que a gente, vou terminar mesmo agora, com 10 segundos, nós não consideramos que uma prática online é sequência de curso nenhum presencial. Isso para nós é fundamental ter em mente que nós não vamos transferir e falar que eles estão tendo o mesmo conteúdo, que não vão, né? Então, isso é um norte para a gente. Obrigada, Afonso. A gente tem algumas pessoas inscritas. Eu gostaria de saber se é possível estendermos mais 20 minutos, além do previsto, até 5h20.
para contemplar Luana. todo mundo. Gente, Oi, desculpa Roberta? interromper. Eu não estou conseguindo falar no chat. Não sei por quê, eu não estou conseguindo Ah, achar ele aqui. Eu tá levantei a mão escrita, tá? também aí. É só Tá para bom. falar o seguinte, eu não quero falar, quer dizer, não é que eu não queira. Eu só queria fazer uma objeção aqui da fala do Afonso, que diz respeito a uma coisa que eu falei. Posso fazer agora? É muito rápido, assim. É só para falar isso Pode. que ele falou. Então, deixa eu só, questão de organização, pedir para que a fala dure até 3 minutos, para Tá, todo é mundo só para que for falar explicar, agora, tá bom? só para a gente não ter Roberta, eu não quis equívoco. te objetar em momento algum, tá? Eu fui a favor da sua fala. Eu Não, posso ter me expressado mal, então. sim, não, sabe o que eu fiquei preocupada? Talvez eu tenha me colocado mal. Esse termo que eu usei, movimento consentido, ele é um termo usado na antroposofia, que é muito discutido na antroposofia. Então, talvez eu tenha sido muito rasa em ter usado ele, sim, falar de movimento consentido. E isso é um termo que a gente discute e que eu demorei 3 anos para entender o que é movimento consentido no ponto de vista da antroposofia. Então, talvez eu tenha sido leviana aqui de ter jogado esse termo. Sim, é porque eu converso isso muito com a Maria Clara. Talvez, então, achei que eu poderia colocar ele assim. Realmente, não é assim. Eu entendo a sua dificuldade de entender isso, assim, quando falar em movimento consentido. Não existe, nessa expressão, não existe movimento sem sentido. Mas, do ponto de vista da antroposofia, existe algo que é movimento consentido, que eles usam esse termo e essa expressão, que eu usei aqui, mas talvez eu não tenha sido muito feliz. Realmente, assim, eu entendo que esses termos antroposóficos, talvez só eu tenha conhecimento deles e com quem discute, né, com outras pessoas, então eu vou tentar evitar, assim, de me referir a eles, enfim, tentar aqui abrir uma discussão que a gente consiga se comunicar, né, enfim. Tô falando isso porque isso acontece muito, assim, quando eu me coloco em outros campos. Enfim, quando vocês tiverem dúvida também, a gente conversa. O que eu queria falar, assim, também é que são objetivos muito diferentes, né, gente? Assim, cada escola aqui, cada linha pedagógica, eu acho que são objetivos diferentes. Então, a gente tem que abrir também esse olhar e abrir o coração para isso. Mas eu entendo, Afonso. Tá bom? Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Roberta. Então, só reforçando, vamos ficar até 17h20, certo? Temos inscritos o Wendel, depois Inimar, Pedro, Paloma e Leandro. Então, eu vou pedir para buscar fazer essa fala de maneira mais objetiva, no máximo 3 minutos, e pedir para as pessoas se inscreverem no chat, porque como eu estou no celular, fica difícil eu ver todo mundo, se levanta a mão. Então, colocar o nome lá que quer falar, tá bom? Então, sequência Wendel, depois Inimar, Pedro, Paloma e Leandro. Só mais uma coisinha, antes do Wendel iniciar, é porque eu acho que seria legal as pessoas também, que depois, antes da gente encerrar, falou, né? Eu sou, se quiser, né? Eu sou a Alessandra, eu trabalho em tal lugar, eu sou a Nancy, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sou só para falar um pouco de quem que é e por quê, e esse interesse. E também outra coisa que eu acho que é importante as pessoas que não falaram, manifestar se querem continuar no grupo de estudos, tá? Porque esse grupo de estudo tem uma possibilidade de continuar. Então, assim, de falar é isso. Pronto, vou tomar lugar dos outros, não. Vai lá. Olá. Então, eu vou dar dentro nisso que você falou. Eu sou o Wendel. Eu estou na UFMG no curso de licenciatura em teatro, estou em contato com a Maria Clara, conheço a Luana também, já trabalhei com a Luana no CICAUT. No circo, eu faço um pouco de tudo também, a gente trabalha com tudo, mas eu sou o palhaço, eu dedico a maior parte do tempo para entender e fazer experimentações com a palhaçaria através da máscara.
eu queria falar sobre o meu contato com os alunos, que eu dou aula num curso técnico em artes e ciências, no CICAUT, em Belo Horizonte. E falar um pouco sobre como está sendo esse contato remoto com os nossos alunos nesse momento de pandemia. Porque no momento nós tínhamos aula e do nada todo mundo entrou em recesso, ninguém mais se viu, e agora a gente está retomando o contato direto com os alunos. E, no mais, a gente fica nessa posição de como dar essa aula. Agora está funcionando? No mais, assim, lá na escola onde eu trabalho, a gente está tendo esse vínculo afetivo com os alunos mesmo, para a gente não perder o contato com eles. Porque até então nós não estamos criando conteúdo, não estamos dando conteúdo, assim como o Afonso disse que está fazendo no Arena, que até estou sabendo agora como que está funcionando. Lá no CICAUT a gente também está funcionando dessa maneira. A gente está criando um vínculo com os alunos, não deixando eles se perderem, sumirem, mas nós não estamos assumindo o papel de esse é um conteúdo que vai ser cobrado, esse é o conteúdo da aula. Não está tendo isso na nossa posição. A gente está vendo ainda como que a gente vai criar esse vínculo, como que a gente vai estabelecer assim, um vínculo fixo, e por enquanto está sendo experimentações de como manter contato com esses alunos, de como fazer esse ensino remoto, de como se ensinar circo remotamente, se é que isso é possível. Estava vendo a Lisa falando também sobre essas formas de ensino, desse contato que a gente tem com os alunos. As lives, elas acontecem, os tutoriais estão aí desde que YouTube existe, mas e nós, como professores e pesquisadores da área, agora, do momento que a gente tinha os alunos assim, em contato, como que a gente vai fazer? Se a gente vai assumir esse papel de fazer live, de compartilhar sobre como é o nosso dia, eu acho que não é esse o nosso papel. Nosso papel mesmo é questionar o nosso lugar agora. E é isso. E aí, pessoal? Inimar? Eu mesmo. Só dando continuidade à minha fala, dentro dessa questão, pegando o gancho aí do Wendel, foi muito discutido nas escolas que eu trabalho, na verdade, sobre essa questão desse ensino à distância, que na verdade não é ensino à distância, é ensino remoto, né? Inclusive até a nomenclatura a gente tem que estar colocando direito, porque o EAD é uma coisa e o que nós estamos fazendo hoje é o ensino remoto. Por quê? Porque o EAD tem toda uma especificação de tempo, de material, etc. Né? E o mais complicado em relação ao que eu vejo nesse momento é realmente a gente não ensina circo virtualmente. Isso é impossível, né? Quer dizer, não vou colocar impossível, mas é uma forma, no meu ponto de vista, que realmente não funciona. Você não está ensinando circo, você está fazendo a socialização. Nós lá, aqui do Balão Vermelho, tivemos várias reuniões, tem todo o empecilho, né, dessa ferramenta, dessa plataforma. Então, é o Google Drive, é o Zoom, é o WhatsApp, qual é a forma que você vai utilizar. Então, principalmente eu mesmo, que não tinha uma intimidade, né, por ter sempre essa aula prática presencial, é mais um empecilho, é mais um dificultador, né, do processo. Além de você ter que pesquisar e ver como colocar. O Rafa pôs um vídeo aí, realmente o vídeo trava, entendeu? Então não dá para passar vídeo. Então você tem restrições. Eu achei um caminho muito interessante, até um pouco dentro da fala aí do Afonso, dessa questão da contextualização do que você está ensinando. Então, saber a origem, a história, trazer os personagens. Eu falei muito nessas 3 últimas semanas sobre a figura do negro dentro do circo, primeiro palhaço negro brasileiro. E olha que eu trabalho com uma classe média alta, né? média alta. Então, assim, os meninos têm acesso a tudo, mas mesmo assim é difícil. E eu utilizei, foi uma oportunidade
para justamente buscar outras questões, né, que não o uso da técnica, que é impossível. O que eu utilizo é um tempo da aula para fazer um alongamento, que é todo mundo acordar, trabalhar esse corpo, né, que está aí muitas vezes na frente da televisão, ou deitado, ou, enfim, com preguiça. Então, uma coisa, tá, todo minuto, vou encerrar aqui, é trabalhar essa questão da socialização, de estar essa parte afetiva, e buscar essa parte toda histórica, que é super importante, que muitas vezes, no momento da aula, a gente não consegue, né? No caso do curso curricular, dentro de uma formação, eu consigo levar, mas nesse dia a dia das escolas, né, é muito difícil. Então, é uma oportunidade também para mostrar outros temas importantes, né, ligados ao circo. E, fechando aqui, achei muito interessante, Maria Clara, estou achando muito rico aqui a discussão, e, assim, dentro de uma questão muito respeitosa em relação às características que cada um coloca, os pontos de vista, né? Eu acho que o discurso só vai realmente fazer efeito quando realmente houver um respeito que a gente tem que ter nesse momento em função do que a gente vive aí no país. Muito obrigado. Ok. Pedro. Uai, então, igual alguns já falaram, eu fiquei só pensando assim, de online, você realmente acha tudo. Tipo assim, você acha como preparar as mãos e como fazer tudo, etc. Então, às vezes é ficar fazendo coisa que já existe demais, saca? E, bom, uma coisa que a gente começou a fazer no nosso grupo da escola foi meio que falar o que rola de circo no mundo, no Brasil e no mundo. Tipo assim, ó, dessa companhia aqui, de tal lugar, rola em São Paulo, rola isso, no Rio isso, BH tá aqui. Acho que isso é um ponto legal que a gente pode fazer agora à distância, que é tipo assim, não necessariamente falar de circo, mas mostrar, sacou? Porque eu vejo que, pelo menos na escola, a maioria, quase todo mundo, ninguém sabe direito o que é circo, sacou? O que tem a imagem coletiva do circo é realmente lona, palhaço, animal. E aí eu vejo que uma coisa que a gente pode fazer é meio que quebrar isso com mostrar que assim, rola coletivo só de acrobacia, rola só isso, rola aquilo, e são imensas possibilidades. E eu queria só comentar, aproveitar que BH, todos, digamos, tem uma boa parte da galera de circo BH aqui, a gente poderia usar também esse meio de comunicação, às vezes, para fazer um pós-pandemia, pós essa história toda, não necessariamente falar circo, mas mostrar circo, fazer uma mostra de um palco aberto, fazer alguma história para a gente saber e estar junto, assim, o que está rolando de circo em BH, sacou, galera? Vamos mostrar, assim, ó, o trabalho de mostrar cena, sacou? O que está rolando e a gente realmente se conhecer para, às vezes, fazer isso crescer, não só teoricamente, mas mostrando, assim, uma noite de circo, às vezes até no CRJ, que é um espaço ótimo que tem, que vocês estão dando aula lá, fazer esses encontros de malabares, tentar fazer isso ficar mais forte e tal. Mas, bom, era só essa ideia, às vezes, daqui a gente começou a organizar um encontro de mostra de números e etc. Bom, isso aí. Valeu. Valeu, Pedro. Paloma, eu tinha visto que ela tinha saído, ela voltou? Paloma está presente? Bom, então, se ela voltar, ela saiu, entra na fila. Se ela saiu, ela voltando, ela Então, Leandro, depois Lu Menin. Olá. Oi? Me escutando? Boa tarde, pessoal. Então, sou o Leandro Santos, mais conhecido como Santos mesmo, integrante lá da Trupe Tralha, aqui de BH. Perspectiva minha foi totalmente diferenciada de todos os currículos aí presentes. Eu vim de um projeto social
lecionava num parque próximo de casa. E o objetivo foi sempre essa ideia de aplicar as técnicas como professor mesmo, e não de artista. Então, isso é uma coisa que vem muito de família. Certo? Não vou prolongar muito, mas foi crescendo nesse meio social mesmo, de monitor de circo, vamos estudar, vamos ser professor. Eu integrava junto com a trupe a Rede Circo do Mundo BH Brasil. Então, tiveram vários encontros no Rio, São Paulo, e por aí foi. Hoje, a nossa equipe tem cerca de 15 professores que foram formados dentro dela e com essa mesma ideia de ser professor, mas com objetivos também pessoais, de serem artistas ou de só praticarem circo enquanto atividade física. Então, é uma demanda muito grande, ou seja, amplo como o circo é, né? Flexível. E a gente embasa nesses estudos teóricos mesmo, sabe? Fiquei super feliz da Paloma estar aqui, porque foi uma das que praticaram circo comigo, pena que ela saiu. Sabe? E é isso, ouvindo aí a fala de quase todos, que eu tive um problema de conexão, mas eu anotei aqui algumas coisas enquanto preparação física. Eu acho que é o que tem rolado, né, nas lives, principalmente. Ou seja, uma maneira de manter o corpo em movimento, porque as técnicas eu acredito que realmente fica difícil de serem passadas, né? Com segurança, com feedback positivo ou negativo. Eu acredito que através da aprendizagem remota a gente consegue visualizar bem menos, né? E aí eu fiz um comparativo aqui, se caso a nossa reunião fosse presencial, o tanto que ela conseguiria talvez produzir mais conteúdo, né, do que realmente pelo aplicativo. Ou seja, seriam no mínimo 3 gerações falando de circo com diferentes olhares assim. Eu comecei a praticar circo no ano de 2000, 99, 2000, né? E já com essa perspectiva de passar à frente, né? Então, eu acho que o encontro de, no mínimo, 3 gerações praticantes de circo é uma ideia bem legal para ser discutida também. Como todos, né, o circo está parado, não tem outra, e a gente tenta esse contato mesmo através dos aplicativos com os alunos, né? São reuniões no Zoom para falar de condicionamento, é uma atividade abdominal, e eu acho que o circo é tão mágico que tem sido recíproco isso, né? Então, as reuniões são encontros de 7, 8, 10 pessoas, tem funcionado assim. Claro que a falta da cambalhota, dos aéreos é inevitável. E para fechar aqui é falar do circo se reinventando novamente, né? Como sempre. Então, ainda que seja provisório, mas além de todos os tutoriais, o circo se reinventando exatamente para manter o contato e o afeto, que eu acho que é a parte importante e isso que vem nos unir aqui também, né? É isso, pessoal. Deu 5 minutos? Eram 3, viu? Mas tá, foi ótimo. Eu acho que eu bati o recorde, hein? É porque você não falou antes. Luana, foi isso. Luana e Maria Clara, só talvez isso ajude para os próximos encontros. No chat, você envia mensagem privado ou para o grupo todo. Então, eu também não sabia, descobri agora. Então, ficar atento a isso, né? Porque às vezes eu envio e não chega, Luana não vê, porque foi privado para outra e a pessoa não fala, não deu para se inscrever. Sim. Agora é a Lu. Olá. Bom, eu queria só concluir a fala, porque são tantas pessoas e a gente escuta e quer falar e quer conversar, né? É difícil isso. Eu sou super pedrita
sempre fui, isso que a Roberta até falou, assim, eu estou me esforçando muito para continuar me expressando online. É bem difícil, né? Dá vontade de trocar ideia. Afonso, meu amor, eu quero muito te conhecer pessoalmente. E de maneira nenhuma também eu quis separar o circo, pelo contrário, porque também é isso, você quer falar tudo num tempo, aí você fala, ai, não falei isso, sabe? Enfim, é toda uma adaptação de linguagem mesmo. Para mim, circo é circo, independente disso mesmo. A única diferença é se eu não nasci ou se eu nasci. Como diz o meu filho de 10 anos, ele falou, mãe, desculpa, eu sou de circo, porque eu nasci no circo. Então, realmente, tá? Também, assim, se retratando, porque não é um bate-papo, né? A gente pode, de repente, fazer mini núcleos para trocar ideia, mas, enfim. Queria também falar que alegria ouvir tantos projetos de Belo Horizonte, porque desde que eu saí de Belo Horizonte eu me afastei muito e fico muito assim, nossa, eu fico com uma alegria imensa de saber tantas coisas que estão acontecendo aí, sabe? Tanta gente bacana, Trupe Tralha maravilhoso, Jailton, parceiraço, sabe? Adorei conhecer o Afonso, que eu não conhecia. Bom, o Pedrinho com a escola, maravilhoso. Inclusive, Pedroca, essa sua ideia de pós-pandemia inclui São Paulo também na miscelânea né? Vamos se ver mais. Eu já estava com essa falta, eu acho que veio numa excelente hora essa junção. No momento que veio a pandemia, eu não estava dando aula fixas, né, com turmas regulares, mas eu queria só me posicionar que realmente eu acho que técnica por internet é muito complicado, né? O que eu acho que é muito lindo, que alguns de vocês falaram, é realmente retomar a história do circo, contextualizar o circo, porque o circo foi para a escola, para a academia, as pessoas não entendem que isso veio de tanto, a história mesmo, né? A consistência dessa arte, né? Isso é muito lindo. E o motivacional do circo, uma coisa também que eu tenho sempre em mente é que o circo ele é um estilo de vida, né? Então, assim, quando, sei lá, se em algum momento eu for chegar a dar uma aula online, eu acho que é isso, a preparação física, um corpo atento, né, para o que vier, que é realmente muito difícil especializar e falar de técnica nessa nova forma de comunicação. E nada, se não der tempo de eu voltar, eu queria deixar um beijo em cada um daqui. Vou estar aqui de 15 em 15 dias, porque eu acredito muito nesses encontros. Valeu. Professora Maria Clara, temos 4 minutos. Então, eu queria sugerir para vocês uma coisa. Pessoa falar um pouco, né? A Marina, por exemplo, que ela já foi citada por outro, mas falar, eu trabalho com o Juninho, aí eu sou só um curioso, aí eu sou uma pessoa, um amante do circo, tal. Só uma coisa pequenininha, né? Tá aqui a nossa convidada do terceiro encontro, que é a Sula Mavrudes, que então, para quem já não, né? Ela na mãozinha, está confirmada Hermínia, a Sula e a Delisiela vai ser desse jeito de falar por telefone com ela, tá? E aí a gente vai montando a metodologia para cada encontro, para eu não tomar o tempo de todo mundo se apresentar, só para falar um pouco como que vai ser o procedimento, tá? Esse grupo não é fechado, esse grupo é aberto, só que o pacote que eu tenho pode ser só até 100 pessoas. Imagina se a gente tiver 100 pessoas aqui, eu vou achar lindo. Eu e Luana vamos ter que correr para conseguir uma dinâmica que caiba todo mundo, né? Mas então, assim, é a primeira vez, mas então tem a Hermínia, ela já tem 2 textos que ela, como um grupo de estudo, gente, a gente também propôs que tivesse um aporte de um texto que fosse, ou de alguma coisa. E a gente, quando a pessoa não tiver o texto, a gente também vai indicar algum vídeo, alguma coisa. E eu acho que essa rede que vai se formar aqui não impede. A gente não é dono, né, gente? O que a gente está querendo aqui é compartilhar, é democratizar. Então, que legal, eu não conhecia a Lu, quem que é essa Lu? Então, beleza, Lu, eu gostei disso, daquilo. Então, isso é que eu acho que é o bacana desse grupo. Então, a proposta para agora é
fala um pouquinho, quem não falou, não se apresentou assim, fala, ó, eu sou fulana, estou aqui, tenho interesse em continuar, parará. E quem quiser convidar mais pessoas, convida sempre naquele e-mail para mim e para Lumalabares, né, da Luana, @gmail, o meu mariaclara-tu@ufmg.br, tá? Então, bora lá, vamos lá. Ó. Aqui na minha coisa está Marina. Vamos lá, Marina, que eu vou chamando, que eu vou pela listinha. Você está sem áudio. E não, está sem áudio. Quando você resolve o áudio, vou passar para a Sula, pode ser? Vamos, Sula, depois a Marina entra. Funcionando? Tá ouvindo, né? Então, muito feliz pelo convite, muito obrigada. Gostei demais de participar, quero continuar, claro. A gente vê tanta diversidade no circo, assim como na dança, no teatro, na literatura, nas artes plásticas. A arte é diversa, né, pela sua própria natureza. Mas tem uma coisa em comum que hoje apareceu nas falas de todo, que é uma paixão por esse trabalho que exige tanto, né? A arte exige tanto, o circo exige muito da pessoa. A gente vê tanta determinação, histórias tão compridas, com tantas realizações de cada um, que assim, se eu estava triste com alguma coisa, hoje vocês me alimentaram assim de vontade de continuar e de enfrentar a pandemia e de sair disso, né? É claro que a arte também é a arte do encontro, como ficou claro aqui, e que nós somos essencialmente grupos, né? Nós somos grupos, nós trabalhamos em grupo, ação e reação, um estimula o outro o tempo todo. Não há uma criação artística sem que a gente não seja estimulado pela criação do nosso parceiro em cena ou dos parceiros. Então, agora, vocês que estão nas escolas, continuam estimulando os seus alunos, seja em quais condições, né? Sempre fazendo esse link com a arte, com o fazer artístico. E, é claro, podemos nos voltar mais para os livros, para a pesquisa, para o diálogo. O que nós podemos fazer para alimentar essa chama que é muito forte, né, dentro da gente? Nós não vamos parar. Eu continuo sonhando que um dia nós vamos ter a escola de circo na cidade do circo, que vocês todos vão poder estar lá compondo esse espaço e que os circos itinerantes vão poder entrar na cidade e ter finalmente um lugar. Mas nesse momento nós estamos pedindo água, luz, um lugar para os circos ficarem no interior e que as prefeituras consigam essas coisas e mandem cestas básicas e não estamos conseguindo. São 67 circos ao abandono nas localidades. Só os que estão aqui mais próximos estão conseguindo algum apoio aqui, né? Que vamos falar outra hora. Então, assim, parabéns para vocês que construíram tão linda história dentro do circo. Alguns eu conheço, outros não. Mas de ouvir falar eu conheço todos, né? Mesmo que não pessoalmente. Maria Clara, muito obrigada pela oportunidade. Abraço para todos. Obrigada, Sula. Vamos manter assim, porque agora é rapidinho mesmo, só para a gente ver quem que é. Ó. Quem não falou ainda, Nancy? Nancy? Vai, Nancy saiu? Então, Alessandra? Oi, boa tarde. Então, eu sou professora e também no grupo de coordenação da Escola de Circo Trupetralha, aqui de Belo Horizonte. E eu tenho interesse, sim, de continuar com esse grupo. Karine? Não é obrigada a falar não, tá, gente? Mas seria legal. Nancy, já que você apareceu de novo, já foi chamada, fala aí um pouquinho de você.
Oi, gente, desculpa, porque tocou a campanha exatamente na hora aqui. Muito obrigada, né? Meu nome é Nancy, eu sou aluna da Maria Clara, sou aluna no ABTU, apesar da idade. Eu sou jornalista e trabalho no Sindicato dos Professores da Educação, e eu estava achando muito interessante vocês falando aí sobre esse questionamento do que é educação, né? Educação e presença, e tem sido um questionamento de todos os professores nesse momento de pandemia, né? E depois eu quero compartilhar uma matéria que eu fiz há muitos anos sobre circo, que eu entrevistei, inclusive, a Sula e a Luciana Menin, não sei se ela lembra, já tem uns 4 anos. Sou eu. E aí, depois eu vou partilhar para vocês. Então, estou muito apaixonada de estar aqui, apesar de não ser do circo, acho que eu sou a única que não sabe nada de circo, mas eu gosto muito. Meu corpo é um grande problema, mas eu já estou feliz que na aula da Maria Clara, pelo menos na perna de pau, eu consegui. E estou, assim, querendo muito, estou numa formação com um grupo de palhaços, por causa de palhaçaria, que também é a minha paixão. Então é isso. Obrigada, eu quero continuar. Sua matéria sobre as mulheres circenses é maravilhosa. Obrigada. Eu vou partilhar com vocês. Depois então, compartilha. Você sabe que outro dia eu estava vendo, outro dia eu fuçando uma gaveta, eu achei aquela matéria, Nancy, que alegria, agora que eu vi que é você. Que bom. Eu vou passar para a Maria Clara. Alessandra, você já falou, né? Alessandra? Já falou. Então vamos para a Karine. Karine? Oi. Olá, deu certo? Que eu estou aprendendo a mexer ainda, como que funciona o Zoom. Mas muito obrigada a todos. Fiquei muito feliz de coração por ter recebido aí esse convite de vocês. Eu estudei teatro há um tempo atrás, em escolas muito boas, e cresci muito com o aprendizado que o teatro trouxe para mim. Fiz parte de um grupo de teatro também, há alguns anos atrás, e foi lindo, foi uma história maravilhosa. E acho que o circo, estudei, né, no curso de extensão que teve de circo, em 2018 também, no Teatro Universitário, foi maravilhoso. E fiquei super feliz pelo convite, agradeço aí de coração, me senti super abraçada aí, né, pela comunidade artística, e acho que é isso mesmo, é um presente, né, poder estar aqui com vocês e a gente poder partilhar aí, né, o que a gente tem de bom e que a gente pode crescer junto aí no circo. Eu conheço pouco de circo, né, porque a minha formação foi mais em teatro, mas acho que o teatro e o circo são duas linguagens que se casam completamente, a dança. Então, o amor pela arte é maior do que tudo, né? É isso. Obrigada. Rodrigo? Meu nome estão conseguindo me ouvir? Ok. Sim. Meu nome é Rodrigo Santos, eu formei no curso técnico em Artes e Ciências, no CICAUT, e esse ano eu ingressei no TU, no Teatro Universitário, e eu gostaria, assim, de continuar com o grupo de estudos. Sou muito feliz, inclusive. Muito obrigado. Lucas? Bom, eu fui mencionado pelo Juninho e pelo Pedrinho. Meu nome é Lucas Deotti. Eu trabalho com o Juninho e com o Pedrinho. O Juninho há um pouco mais tempo. Eu tenho, sim, muito interesse em continuar aqui nesse grupo de 15 dias. Queria agradecer muito o convite. Obrigado. Alice? Sou eu agora? Tá dando para me ouvir? Boa tarde a todos. Meu nome é Thales. Bom, pode dizer que eu sou um curioso das artes circenses, visto que
Minha formação é em teatro, eu estou no segundo período em licenciatura em teatro pelo UFMG, sou ex-aluno do TU e também sou bolsista da Maria Clara em pesquisa. E é basicamente isso. E quero continuar também nesse grupo de estudo. E agradeço também o convite. Mariana Osório. Olá, boa tarde. Eu sou Mariana, eu sou aluna do Teatro Universitário também. Tenho interesse em continuar com esse grupo de estudo. Eu tive uma falha na internet, então fiquei um tempo fora hoje, infelizmente. Mas muito obrigada pela oportunidade, né, por poder partilhar e compartilhar da história de vocês, né, que falaram aqui hoje. Não tem muito a acrescentar, né, mas a aprender mesmo com vocês. É isso, obrigada. Deixa eu ver aqui na lista, está ficando escuro, gente. A Marina, vamos ver, Marina, se a gente consegue te ouvir? A Marina falou que está com problema no microfone. Ela vai se apresentar pelo chat. Tá. É até uma questão, desculpa, Maria Clara, é que algumas pessoas escreveram no chat e aí, quando termina a reunião, a gente perde esse escrito. Então, por isso que é importante falar mesmo. Porque o chat é uma coisa bem do momento. Eu sou esperta, estou fazendo print dos chats e vou mandar na internet para todos. Aproveitar que a Paloma chegou. Vamos, Paloma, já chegou se apresentando. Abre o microfone. Oi, gente, desculpa, eu tive que sair aqui rapidinho. Tinha uma reunião do meu trabalho aqui, que a gente está fazendo essas reuniões online e foi por meio disso. Bom, eu sou a Paloma, minha formação é em Educação Física, minha licenciatura na UFMG. Eu fiquei um tempo com a Maria, no Teatro Universitário, como monitora, né, do circo, da disciplina que é ensinar a técnica do circo para os atores. E foi muito importante, assim, essa relação para me afirmar mesmo que eu queria a licenciatura. Então, acho que foi um processo muito legal e de trazer o circo, que era uma prática que eu já tinha antes. Eu participei do Valores de Minas em 2011 e aí começou, né, a partir daí, esse meu interesse pelo circo também, né, foi por meio de escolas. E Valores de Minas era uma escola, era um ensino público, né, então foi gratuito, foi muito legal essa experiência. Inclusive, não sei se o Leandro está aqui ainda, mas ele foi um dos professores lá, foi muito legal. E aí, a partir disso, eu tive esse interesse maior, assim. Inclusive, meu TCC foi as atividades circenses, né, como disciplinas e conteúdos da educação física escolar. Então, eu fiz uma pesquisa com um grupo de professores, e aí eu tive 24 respostas, professores de Contagem, da Rede Municipal de Contagem. Então, era o ensino fundamental, né, que essa pesquisa, que foi o recorte dessa pesquisa. E aí foi muito legal ver que o circo está sendo trabalhado, sim, nas escolas, mas ainda com algumas dificuldades. Eu vi professores falando que não estavam trabalhando porque tinha dificuldade mesmo com a temática ou porque não tinham essa vivência, né, na sua formação, mas também que eles buscaram, alguns professores que não tinham também buscaram essa formação além, né, em escolas ou cursos que abrangiam isso. Bom, para resumir um pouco, assim, eu estou trabalhando em uma escola particular agora, e essa escola é uma escola com foco em arte e cultura para ensino infantil. E aí tem várias disciplinas, e eu estou com a disciplina de circo, né, como educadora de circo, das atividades circenses, e é um pouco diferente, assim, essa temática é um pouco mais desconstruída, assim, voltada para brincadeira. Então, não é uma técnica mesmo, porque é infantil, né? Então, a gente pega desde 1 ano, né? Eu tô com turminha de 1 ano até 4 anos. Então, tá sendo uma delícia, assim, para mim, que é um dos meus focos, assim, que eu queria pegar mesmo, que era o ensino infantil. E aí foi, assim, né? Eu comecei nesse ano, então tem 2 meses, né? Antes da pandemia começar a parar tudo, mas aí eu fiquei assim, não, muito legal, mas aí parou tudo e a gente ficou, né? Meio que de mãos atadas no primeiro momento, porque são crianças, né? Então, como fazer essa intervenção online com crianças? A gente teve algumas ideias, assim,
né, propostos pelos nossos coordenadores, né? Então, todos os educadores estavam, nesse início, fazendo vídeos e mandando para as crianças, mas eram vídeos bem curtinhos, assim, porque é até injusto, né? Deixar uma criança na frente de uma tela, assim, né? Vendo o conteúdo. Então, eram propostas, né? Propostas de brincadeiras que a gente conseguia colocar o nosso tema dentro e aí fazendo essa intervenção. E fomos fazendo isso. E aí a gente também está utilizando da plataforma do Instagram para fazer lives e a gente tem esse acesso mais com as crianças mesmo, né? Acho que os pais entram, então a gente está muito nessa relação de estar com o pai, com a mãe da criança ali e com a criança, que é uma relação muito diferente, porque na sala a gente está só com as crianças, então é uma relação totalmente diferente. Assim, para mim impactou bastante nesse sentido. E dessa construção também, porque a gente tem, né, aquela troca na sala. Então, ali, eu não sei como é que está sendo assim, na casa de cada um, né? A gente está mandando as propostas e aí a gente recebe vídeos deles fazendo e tal. E aí a gente também está com uma nova proposta de fazer salas virtuais, que seriam pequenos encontros, para manter essa relação com as crianças também e ter uma relação de memória mesmo, porque são crianças pequenas. A gente sabe que a repetição, né, da criança ali nesse momento de aprendizagem, ali, nessa a memória ali de curto prazo deles, né, digamos. Então, se eles não vêm, a gente nunca mais, né, vai passar ali. Então, a gente está com esse reencontro virtual, que é bem curtinho. A gente traz alguma proposta ali para eles, assim, de brincadeira também. Acho que é difícil, né, trabalhar sem, né, o conteúdo mesmo com eles, mas está sendo nessa proposta de ser uma relação mesmo de memória. Acho que não é nem aula, eu acho que a gente pode falar que é uma relação de memória com as crianças, para quando a gente voltar, ter por onde continuar, né? De onde a gente parou lá atrás, nas aulas presenciais. Então, acho que nesse primeiro momento é isso. Eu adorei a ideia de fazer esse reencontro aqui com todo mundo. Acho que a gente pode crescer junto e acho que vai ser muito legal os próximos também. E é isso. Agradecer a todo mundo. Ótimo. Gente, olha, o tempo, né? Acho que ele se esgotou. Deu mais ou menos 2 horas mesmo, que a gente atrasou um pouco para começar. Então, eu vou aqui pela ordem assim, ó, que está aparecendo aqui. Luciana Mene, Rafael, Lucas, Nancy, Afonso, Marina, Paloma, Mariana, Lisadora, Thales, Karine, Leandro, Wendel, Carolina, Rodrigo, Luana, Ilimar, Sula, Paula, Roberta, Alessandra, Pedro. Quero agradecer todos. Eu acho que isso tem assim, antes, se alguém for desligar aqui e não vai conseguir dormir, a gente tem que falar agora, que senão vai ser um problema. Já na pandemia, a gente ficar com uma coisa que a gente nem consegue dormir. Então, assim, vamos fala agora, assim, levanta e fala assim, eu quero falar só para falar isso, e a gente vai manter a comunicação. Eu não convidei, eu não fiz uma lista onde entra o nome de todo mundo, porque às vezes é chato e às vezes a pessoa não quer ser exposta. Então, o nome só dos convidados para todo mundo, o resto todo mundo eu pus em conta. Mas se vocês quiserem, e se todos toparem, eu posso disponibilizar o e-mail de todos para fazer um grupo. E a gente não vai trabalhar com o WhatsApp, tá? Nós vamos trabalhar com o e-mail. O nosso meio de comunicação vai ser o e-mail, tá bom? Lu, antes de qualquer pessoa que estivesse quase morrendo, porque não vai conseguir dormir, queria passar para a Lu, e depois, se tiver alguém que precisa de falar antes de dormir, fala para a gente. Porque a gente quer deixar ninguém estressado. Uai, tem um trem que eu quero falar. A Lisadora falou que dá para salvar o chat. Aprendi agora. Obrigada, Lisadora. No menu à direita, salvar chat, mas tem que ser antes de terminar, né? Outra coisa que estão perguntando no chat é sobre a escola CICAUT, Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologia. Eu também trabalhei lá, tem 7 cursos técnicos em artes. É isso, eu estou muito feliz. É uma vontade também há muito tempo de conhecer, reconhecer, reunir, criar rede com as pessoas que atuam,
como artistas, professores, pesquisadores, enfim. Então, eu estou muito feliz que as pessoas querem continuar com o grupo. E é isso, vamos estudar juntos. Obrigada, gente, pela presença. Se eu não falar, eu não vou dormir. Posso? 1 minuto. Essas discussões que a gente está fazendo aqui, elas de alguma maneira já acontecem no âmbito artístico e pela cidade, né? Vi Pedro algumas vezes em apresentação, mas não conheço pessoalmente, mas conheço o trabalho da escola, conheço pessoas, né? A gente meio que se conhece aí pelo meio. E aí eu queria, nesse final aqui, falar com Maria Gabriela, Maria Clara e Luana, da importância da gente ter esse fórum de discussão partindo de dentro da universidade. Não querendo dizer que esses outros fóruns não têm importância, mas é inegável que a universidade constrói pensamentos que são importantes, né, para a linguagem artística. Se a gente entender que a dança e que o teatro, para ficar nas artes cênicas, estão, na minha opinião, anos-luz na frente do circo em alguns quesitos, é porque, acredito eu, é o fato dela estar dentro da universidade. Então, quem está falando que vai fazer pesquisa para circo aqui agora, já escreveu o TCC, é muito difícil encontrar coisas para pesquisa, né? A gente está praticamente resumido a Hermínia, aos circos lá em Campinas e pouquíssimas outras coisas, né? Então, parabenizá-la e falar para não desistir dessa proposta, que ela é fundamental, na minha opinião, partindo da universidade, que a gente consiga, de fato, fortalecer um grupo de discussão aqui no nosso estado. E não fica com raiva não, tá, Luciana? Para a gente também discutir mais isso aqui, porque São Paulo e Rio já discutem muito mais do que a gente, né? Eles estão mais na nossa frente por conta da Escola Nacional e por conta lá de Campinas também, que discute. Mas trazer um pouco esse lugar da discussão aqui para Minas Gerais. Obrigado e até o próximo encontro. Antes de ter insônia, quem mais? Quem mais? Tem 2 mãozinhas levantadas, é isso ou não? Essas mãozinhas são antigas? Eu fiquei na dúvida agora se era eu ou a Lumeninha, essa coisa de Lulu, mas aí eu falei, estava muito emocionada. Que era você mesmo, não era? Era a Lua. Você que é a Lu autêntica. Luzinha, eu viro Luzinha. Sempre que eu viro que tem 2 luzes, eu viro a Luzinha. Porque ninguém é menor, né? Vou dar uma declaração, Lu. A Maria Clara me perguntou se eu conhecia o seu trabalho. Aliás, eu assisti o seu solo recentemente, assim, lá em São Paulo. Que bom. Que bom. É mesmo, Lu. Aí ela me perguntou, você conhece a Lu? Eu falei, Nina, quando eu comecei a fazer circo, a Lu já era foda. Eita, é que são muitos anos. Ai, não sei se pode falar foda aqui, desculpa. Tá pode, é tudo democrático. Gente, então é isso. Queridas. Então é isso, a gente precisa finalizar. É um encontro prazerosíssimo, né? Para mim é uma ferramenta novíssima. Para mim eu estou assim plena com esse encontro e acho que assim, Afonso, muito importante sua colocação. Eu também acho assim que não de forma alguma tirando o circo dos lugares ou achando que um lugar é mais importante que o outro, mas eu acho que o lugar da universidade é o lugar também de trazer, né? É uma obrigação, digamos assim, né? De trazer, de alimentar e de fomentar, né? Então, assim, o grupo, vou voltar a insistir, que o grupo ele só tem sentido com a participação de todo mundo, né? Então, é isso. Eu sei que às vezes você tem um compromisso ali, tem um compromisso lá, mas a ideia é que a gente não deixe isso se dissolver. E um apelo que eu faço, que é assim, vamos pela leveza. Seres humanos somos, né? Nós todos temos defeitos, a vaidade às vezes ultrapassa, às vezes fere o outro. A comunicação, eu acho que ela é o grande empecilho, assim, né? Que às vezes várias coisas também se fazem
por um tropeço na comunicação, mas o que eu proponho aqui é que seja menos rígido, mais aberto, mas a gente precisa de uma organização, né? Então, a gente é aberta a sugestões, vocês viram aí, a gente quer também ir para um momento que fale também da questão de sexualidade, de classe social, de etnias, né? Falar de várias coisas que são do circo e do ser humano, né? Então, esses 4 primeiros temas, né, que estão lançados aí, e aí a gente vai se comunicando e a gente está com essa história de que provavelmente no domingo a gente lembre vocês que tem a reunião na segunda, mas os textos a gente vai ver se até no final dessa semana a gente consegue enviar o texto do próximo encontro. E é sempre assim, do próximo encontro a gente já lança outra coisa, podendo mudar alguma coisa, tá bom? Sintam-se super à vontade para sugerir, quiserem compartilhar com mais pessoas, também bem-vindo. Muito obrigada, muito boa noite. E beijos, beijos circenses. Adoro crianças no SAI. Vem, fala também. Tchau, Lília. Dá pra assim, tchau. Ei, Lília. Valeu, gente. Beijos. Ale Ramp para todo mundo. Ale Ramp. Tchau. Beijos, vamos encerrar. Tchau.